paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar gravando este vídeo, essa pregação para todos nós, né? Porque eu sempre gosto de dizer que Deus não fala só com vocês, mas antes de falar com vocês, Ele fala comigo, Ele fala com o núcleo que preparou toda essa pregação. E hoje, de maneira muito especial, eu quero dizer a vocês que o Senhor falou comigo, realmente, né? Ele me tocou, né? Não passou somente, né, ali na superficialidade da minha vida, mas Jesus verdadeiramente tocou o meu coração. E assim eu espero que Ele também toque o coração de cada um de vocês. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Carla Beatriz, tenho 28 anos, faço parte do grupo de oração Jesus Chama Viva, que pertence à Paróquia Imaculada Conceição, na Vila São Luís. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho de uma palavra bastante conhecida, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Lucas 15, 11 ao 24. E antes de começar essa pregação, eu gostaria de pedir ao Santo Espírito de Deus que venha sobre cada um de nós, sobre mim e sobre vocês, para que eu possa falar aquilo que Deus já preparou e para que vocês possam estar verdadeiramente com o coração aberto, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar para cada um de vocês. Sim, Senhor, nesse momento nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra que o Senhor preparou e queremos abrir, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, para estarmos atentos à tua palavra, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós, vai mudando já a nossa vida antes mesmo dessa palavra adentrar os nossos corações, que o Senhor possa estar fazendo a sua obra e modificando toda a nossa vida, Senhor. E também consagramos essa pregação à Virgem Maria, aquela que foi a primeira a ouvir a voz do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos a nos socorrer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Está escrito assim: Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando o que pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. O abraçou e o beijou.
O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo, calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é uma passagem bastante conhecida. Ela sempre fala, né, dessa grandeza, né, em primeiro lugar, do amor de Deus para com cada um de nós, os filhos, que muitas vezes se encontram perdidos por qualquer motivo que seja, né? Vamos colocar assim, os estudiosos, né, da Bíblia vão dizer que naquele tempo, quando você pedia a sua parte na herança e o seu pai ainda estava vivo, é como se você não matasse, não. Você estava declarando que seu pai estava morto. Então você carregava tudo com você e ia viver a sua vida. Só que no caso desse rapaz, as coisas começaram a faltar e ele tinha certeza de onde ele poderia procurar abrigo novamente. Tanto que ele não quis se colocar como filho de novo. Ele não chegou lá e falando: Olha, oi, tudo bem? Eu sou seu filho, estou aqui de volta, me perdoa. Não. Ele foi e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha certeza de que ele não poderia clamar para ser filho novamente, por uma questão, né, da lei daquele tempo, e ao mesmo tempo ele estava arrependido, de certa forma, por estar naquela situação, né? Mas ele pode estar arrependido de duas formas. E aí eu trago essa reflexão para nós, né, para nossa vida. O arrependimento ele pode vir por uma situação como a dele, que realmente olhou ali, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha comida, não tinha nada, não podia nem comer a comida dos porcos, e aí ele foi e resolveu que ia voltar. E aí ele foi e disse: Não, eu vou voltar porque eu sei que lá na casa do meu pai tem comida, tem isso, tem aquilo, até os empregados também vestidos, eu vou voltar para lá, né? A esperteza, sabe? Perdão. Na esperteza, sabe? Naquela questão de eu sei que eu tenho aqui, quem é que pode me ajudar, sabe? Mas também existe um outro tipo de arrependimento. Aquele arrependimento que verdadeiramente dói no nosso coração. Aquele arrependimento de ter, poxa, eu não devia ter feito isso. Eu não precisava ter ido embora. Eu não precisava ter falhado. Eu não precisava ter passado por aquela situação. O que foi que eu fiz? Preciso pedir perdão a Deus. E aí é onde eu falo para vocês que essa palavra me tocou profundamente. No núcleo, enquanto a gente, antes da gente começar a preparação, né, da nossa partilha, da pregação, eu contei, né, para as minhas irmãs, né, do núcleo, que eu estou passando por uma situação muito difícil, por uma situação que eu nunca imaginei que ia passar. Porque eu sempre fui uma criança muito alegre, muito hiperativa, muito, sabe, que todos me amavam, todos gostavam muito de mim, né? Quando eu era pequenininha dentro do grupo de oração, eu fugia, eu corria para a praça, ficava lá brincando, depois eu só ouvia minha avó me gritando, me chamando, porque eu tinha sumido, dando susto nela. E agora que eu cresci, né, que eu estou adulta, eu tenho depressão e ansiedade.
e síndrome do pânico. E às vezes, talvez, eu não sei como que vocês olham, né? Mas eu também, eu sou coordenadora, mas eu também sou ovelha, né? E às vezes eu, como ovelha, eu olho assim para as pessoas pregando, falando e tudo, e eu fico, ué, gente, mas a pessoa tá ali tão perto de Deus, fala de Deus, ela ora, ela clama, por que que ela tá daquele jeito? Por que que ela fica doente, né? Ou então eu olhava para uma ovelha e via aquela ovelha assim, sabe, caída, mas a pessoa estava todo dia no grupo, toda terça-feira no grupo de oração, tava ali na missa e tudo. Eu falo, gente, mas o que que tá acontecendo? Será que Deus não tá olhando? Será que Deus não tá vendo? E não, meus irmãos, não é isso. É porque, mais uma vez, né, como eu falei, Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca se afasta de nós. Ele sempre, sempre vai estar perto de mim e de você. E enquanto nós orávamos, né, mais uma vez eu vou repetir isso, a imagem que Deus me dava era de uma pessoa maltrapilha, sabe? Como se fosse um mendigo, né? Assim, com as roupas rasgadas, suja, a pessoa estava suja. E aí Deus lá na frente, dentro da igreja, lá no altar, chamando aquela pessoa de volta. Falando para aquela pessoa, vem, sabe? Ele fazia aquele sinal assim daquela para a pessoa voltar. Uma das profecias que Deus nos deu foi: deixai os vossos corações, deixai os vossos corações se abrir a mim, né? Ou seja, o que eu quero falar disso tudo? Quando nós pensamos que Deus está longe de nós, quando nós nos colocamos nessa situação desse filho, né, de nos encontrarmos vazios, sem comida, sem lugar para ficar, achando que Deus não vai nem querer a gente de volta, e aí a gente fica pensando, nossa, mas será que Deus vai me aceitar? Eu tô tão magoada, eu tô tão entristecida, eu tô assim com essa depressão, com essa ansiedade, os pensamentos acelerados, porque a ansiedade são pensamentos acelerados, coisas que ficam vindo lá da frente que talvez você não tenha nem como resolver. E a depressão é o passado que fica ali perturbando, aquela coisa que fica incomodando, sabe? E traz aquela tristeza, aquela agonia para o coração, né? Então talvez você esteja passando por esse momento em que o filho pródigo caiu em si, porque a palavra de Deus vai dizer que ele caiu em si. E quando você, nossa, eu não sou assim, eu estou assim. E quando você reconhece essa fraqueza, nesse momento em que você reconhece, eu e você, né, que nós reconhecemos que estamos nessa situação, nós queremos voltar, nós precisamos voltar, não por mérito. Eu fui procurar o significado de mérito e é um significado simples, merecimento. Não é por merecimento nosso, porque nós não é que a doença seja um castigo, e eu não falo aqui só desses transtornos psicológicos, falo de qualquer tipo de enfermidade. Não que as enfermidades sejam castigo de Deus, seja porque nós estamos afastados de Deus, não é isso. Não é isso. Mas quando nós nos afastamos de Deus, é muito mais fácil a gente querer comer a comida dos porcos do que aceitar que Deus nos espera na porta. Vocês entenderam? É mais fácil a gente se colocar no chão, se rebaixar e ficar ali na mesmice, na zona de conforto, do que levantar a cabeça, se recuperar e falar: não, eu vou lá, eu vou atrás de Deus, eu vou atrás da minha cura, eu vou atrás da minha libertação, eu vou atrás do amor de Deus.
Eu vou atrás desse amor que é incondicional. Porque o nome dessa parábola até mudou. É Pai das Misericórdias. Porque Deus é esse Pai que sempre, sempre, sempre vai nos esperar. E parece até clichê. E parece clichê porque esse rapaz, né, tão moço, ele sabia que ele podia voltar. Ele sabia, ele tinha certeza que se ele voltasse, o pai dele não ia deixar ele viver de qualquer forma. Podia até não ser como empregado, mas ia ficar ali perto dele, tinha ele como filho. Ele sabia, mas nós muitas vezes nos esquecemos que Deus é misericordioso. Ah, Carla, mas Deus também é justo, sim, mas a misericórdia dele é infinita e ele nos chama. Hoje, o que o Senhor quer de nós é que nós voltemos, é que a gente faça esse movimento de voltar até onde ele está, tirar essas roupas maltrapilhas e ganhar uma veste nova, uma roupa nova. É tempo de voltar agora para ontem, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Altíssimo, do amor dele. Sem ele a gente não consegue nada. Sem ele a gente não vai adiante. E Carla, mas Deus podia me curar. Ah, mas Deus podia me libertar. Meu irmão, minha irmã, para todas as coisas que acontecem na nossa vida, realmente elas têm um motivo. Mas existe um versículo que é muito maior do que essa certeza, né, de tudo tem um porquê. É um versículo que está lá no livro de Romanos, que ele vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus desígnios. E quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas boas e as coisas ruins. Eu retorno a dizer: como é que pode uma coordenadora de grupo de oração, uma coordenadora, uma líder, talvez você conheça alguém de outra igreja, de outro lugar, uma ovelha que está ali sempre dentro da igreja, estar doente, estar passando por um momento tão delicado e tão difícil? Tem dias que não dá vontade de levantar da cama. A gente não consegue. Tem dias que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Então, como dizia minha avó, doença não dá em poste. O que Deus quer de nós é que nós, mais uma vez, voltando até Ele, indo até Ele, encontrando Ele do jeito que você está hoje, porque a palavra que Deus também colocava era que a pessoa não se sentia digna. Só que isso não como eu falei, não é pelo nosso mérito. Não somos nós que nos julgamos dignos ou indignos. É Deus quem faz isso e Ele jamais vai deixar de lado um filho que retorna. Aquele pai estava atento à volta do filho. Ele sabia que o filho dele ia voltar. E aí ele estava lá na porta, eu sempre fico tentando imaginar essa cena. Ele lá na porta olhando, quando ele viu de longe que ele reconheceu, ele foi correndo ao encontro do filho. Abraçou o filho, deixou o filho pedir perdão, mas na mesma hora, o que ele queria era a restauração total da dignidade daquele filho. E o que Deus quer hoje de nós é a nossa restauração total, não por mérito, mas por amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a cada um de nós. Então, nessa pregação, eu queria deixar isso bem esclarecido. Deus te ama muito e Ele quer que você volte. Deus quer
que a gente volte. Deus quer que a gente se deixe ser amado. Deus quer a gente no colo dele. Deus me lembrava muito uma imagem, um quadro que tem com Jesus Bom Pastor, onde ele coloca uma ovelha no colo, né? E as outras ovelhas vão caminhando ao redor dele. Porque ele quer cuidar de mim e de você. Nós somos essa ovelha que Deus coloca no colo. E, então, fica, né, essa mensagem principal. Deus nos quer de volta. Do jeito que você está, se seu coração está quebrado, está partido, se seus pensamentos estão acelerados, se você tem chorado, se você tem sorrido, não importa. Do jeito que você está, se você está magoado, se você está ferido, se você está triste, Deus te quer de volta. Se você está muito feliz, Deus te quer de volta. Então, e uma coisa assim, para finalizar, que Deus colocava no meu coração enquanto eu preparava essa pregação, é uma canção muito antiga, mas que vai talvez dê um pouco de sentido também a essa palavra, né, que Deus coloca para nós. É uma música do Padre Zezinho que, assim, às vezes, né, eu me pergunto, né, nossa Deus, mas o que eu preciso para ser feliz? Por que essa depressão vai e volta, né? Por que eu tenho crises, né? Na verdade, a gente chama de crises. Por que eu tenho essas crises? E aí eu me lembrei dessa música. Talvez a minha voz não esteja muito boa, tá? Que eu tô gravando de manhã. É um vídeo caseiro, vocês devem estar ouvindo vários barulhos por aí. Mas a música vai dizer assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E a chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que é preciso para a gente ser feliz é a gente imitar o Cristo. Querer ser mais parecido com o Cristo. Ser como Jesus era. Amar como ele amou, sonhar como ele sonhou, pensar como ele pensou, viver como ele viveu, sentir, sorrir como ele fez. Então, feche teus olhos. E nesse momento, eu vou te convidar a fazer essa oração junto comigo, pedindo a Deus que, em primeiro lugar, derrame o teu Espírito Santo, Senhor, para nos convencer de que nós precisamos voltar. Nós estamos maltrapilhos, nós estamos
destruídos, nós estamos acabados, o nosso coração talvez esteja pequenininho, despedaçado, Senhor. Mas eu quero, Deus, me entregar a Ti. Eu quero ser mais parecido. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Então, venha, Espírito Santo de Deus, transformar todo o meu ser. Venha, Espírito Santo de Deus, transformar a minha mente, os meus pensamentos. Venha, Espírito Santo de Deus, transformar os meus ouvidos, a minha audição, o meu olhar, os lugares que eu tenho olhado, as coisas que eu tenho visto, Senhor. Venha, Senhor, sobre os meus lábios, sobre aquilo que eu tenho dito, sobre aquilo que eu tenho colocado, Senhor Deus, para fora, através de tantos pensamentos perdidos, Senhor. Mas principalmente, ó Deus, cuida do meu coração. Cuida do meu coração, Senhor, vai restaurando a minha alma com o seu amor. Que o seu amor, Senhor, possa me lavar, me limpar, me purificar. Venha, Senhor Deus, transformando a minha vida, transformando todo o meu ser. Venha, Espírito Santo de Deus, e consola a nossa tristeza, a nossa dor. Venha, Espírito Santo de Deus, nos dar o equilíbrio para que nós não fiquemos nesse vai e volta, nesse agora eu estou longe, agora eu estou perto do Senhor. Não. Dá-nos a graça da constância, dá-nos a graça de permanecer na presença do Senhor todos os dias na nossa vida. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja, Senhor, glorificado tu sejas. Muito obrigada por tudo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.